Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a esse bate-papo que tá difícil de gravar, viu? Tá, nossa, como tá difícil. Não sabe nos bastidores o que acontece, né? Mas, quietinho. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua também. Estou entrando na sua casa e você está entrando aqui também, na minha, em nome de Jesus. Na minha entre aspas, porque eu estou aqui na igreja hoje, gravando aqui da igreja, né? Trabalhando um pouco, né? A gente tem que trabalhar, né? Jesus fala, trabalhe enquanto é dia, a noite vem, ninguém pode trabalhar. Então a gente faz enquanto a gente pode, enquanto a gente aguenta, né? Conforme nosso bate-papo passado, ó, tudo que vier na sua mão para fazer, faça conforme suas forças. Se sentiu cansado, para. É melhor você parar e descansar do que se arrebentar toda por não aguentar voltar a caminhar. E queridos, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre oportunidades, né? Quão importante é as oportunidades na nossa vida, quão importante é você ter pensamentos bons, pensamentos positivos. Provérbios diz que assim como você imaginou na sua alma, assim será. E nós precisamos aprender a colocar para dentro coisas boas, né? A gente precisa colocar para dentro de nós, começando pelos pensamentos, porque começa assim, ó, eu vejo, eu dou ouvidos, né? Eu presto atenção, aquilo começa a funcionar aqui e desce para o coração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está colocando os nossos olhos. Para quem a gente está dando ouvidos? O que tem se passado na nossa mente, o que tem encontrado repouso no nosso coração. Se é um pensamento negativo, aquilo ali vai começar a criar raízes de amargura. A palavra fala isso. Nós temos que nos livrar das raízes de amargura. Se é um pensamento vicioso, quanto mais você pensa, mais você tem vontade de pensar, seja para as coisas espirituais e também para situações, no caso de mágoa, de revolta, né? A pessoa está sempre pensando aquela mesma coisa, está viciando, né? Fica num loop eterno, né? Fica lá, a mesma coisa. Minha mãe costuma dizer que é igual o boi, né? Como é que é o boi? Você já morou em interior? Você deve saber do que eu tô falando. Eu já morei em interior. E funciona assim: o boi mastiga, não, arranca o capim lá, mastiga e fica. Vai lá na garganta, umedece, volta para a boca de novo e mastiga. Querido, ou você cospe logo, ou você engole para lançar fora depois. Porque nós não podemos reter dentro de nós aquilo que é mal. Nós não podemos reter dentro de nós aquilo que vai trazer um transtorno. Começa a pensar aquela coisa ruim, né? Pede socorro logo. O que aconteceu comigo essa noite? Um pouco antes de eu ir dormir, né? Eu recebi uma palavra, mas aquilo me incomodou um tanto, né? Eu fiquei incomodada. Não é que eu fiquei chateada com aquilo, mas aquilo me chamou a atenção para alguma coisa. E passou, na hora eu lia a mensagem da pessoa, deu aquela palavra para mim, né? E na hora eu nem dei importância, mas aquilo eu acabei vendo, dando atenção, e aquilo ficou maquinando na minha cabeça aqui sem eu perceber. Quando eu fui deitar, olha como é que hoje que era um silêncio, né? Começa essas motos na hora que eu vou gravar. Passei o dia inteiro no silêncio. Quando eu vou gravar, essas motos começam, mas ignora, como sempre, né? Ignora. Então, quando eu fui deitar, aquele negócio começou a ficar na minha mente, tipo um loop. Começou a ficar na minha mente, comecei a querer dar importância àquilo, né? Não foi uma coisa extraordinária, nem foi uma coisa ruim ao termo fatal, mas aquilo me incomodou, porque se eu prestei atenção, se aquilo me acompanhou na hora de dormir, porque aquilo ali ia provocar algo futuramente. Por que eu falo que ia provocar?
Porque rapidamente, quando veio o pensamento, que eu comecei a lembrar da situação, que eu comecei a lembrar da pessoa, que eu comecei a lembrar da mensagem, eu falei, Senhor, tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração, que isso não é do Senhor. Esse sentimento não é do Senhor. Isso não agrada, vai encher meu coração de amargura. Então me ajuda a me livrar disso. E eu dormi. Eu acordei, era umas 3 e pouquinho da manhã, né? E veio de novo o pensamento vicioso. Porque você quer repetir, o vício é assim, você quer sempre repetir. E veio de novo, eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Senhor, tira isso do meu coração, né? Não deixa nenhum tipo de sentimento que não venha do Senhor entrar no meu coração. E aí, eu voltei a dormir, aí deu a hora, eu levantei, vim para a igreja, comecei a fazer as coisas aqui hoje, né? Trabalhar um pouquinho aqui, na parte dos fundos da igreja, e veio de novo o pensamento, foi, Satanás, você está amarrado em nome de Jesus, no meu coração você não vai encontrar repouso, você não vai encontrar repouso, você pode chispar daqui. E aquilo saiu, né? Tanto é que eu falando aqui com você, tô lembrando e não tá fazendo mais efeito. Então, irmãos, tudo a gente tem que saber a hora de você pedir socorro, né? Se você sentiu que você, como Pedro, começou a andar pelas águas e está afundando, não espera não, já corre logo, Senhor, me socorre, não me deixe cair em tentação, Senhor, me ajuda a me livrar dessa mágoa, dessa revolta, me ajuda a perdoar quem foi incapaz de me pedir perdão, de reconhecer que errou, mas o Senhor conhece meu coração. Você tem que correr logo para o Senhor, né? E começar a chamar a existência coisas boas, né? Porque toda vez que sai algo ruim do nosso coração, fica um vazio, né? Tem uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, não, eu tô meio quebrada hoje, nossa, tá instalando tudo, mas está lá no Evangelho de Lucas e fala justamente disso, que a casa, quando ela está adornada, o que acontece? Jesus vem, tudo aquilo de ruim sai, ele faz aquela limpeza, a casa fica limpinha, cheirosa, adornada, varrida, né? E aquele morador antigo, né? O inimigo, Satanás, como você queira chamar, ele sai, o espírito imundo sai, diz a Bíblia, e ele sai e fica vagueando, porque o espírito em si não pode fazer nada com ninguém, ele precisa de um corpo. Precisa de um corpo para usar, para poder perturbar. Por isso que a gente vê tanta gente perturbada, porque são pessoas vazias, né? Quando eu falo que são pessoas vazias, porque se não tem Deus, a pessoa está vazia, né? Ela está se enchendo por outras coisas. Aí o Espírito entra ali, né? E faz aquela pessoa ter atitudes que vão perturbar. Mas enfim, aí diz a Bíblia que o Espírito vai lá, passeia nos lugares secos, procurando casa, e ele não acha. Ai, gente, um morcego. Aí ele não acha. Aí ele pensa, vou voltar para minha casa de onde eu saí. E aí ele volta. E se ele encontra a casa, quando fala casa, é a vida, o coração. Tá limpo, tá adornado, tá varrido, tá tudo certinho, mas não está habitado, o que que acontece? Eu até trouxe essa mensagem domingo, depois você procura no meu canal no YouTube. Porque eu tô jogando em muitas plataformas. E você procura lá no meu canal do YouTube. Se eu não me engano, foi o primeiro culto de setembro. Você procura aí, né? Acho que é só o Espírito Santo, se eu não me engano, o tema. Mas aí, enfim, o Espírito fala o quê? Eu vou voltar para minha casa. Se ele achar a casa desocupada, uma casa que não está cheia do Espírito Santo, uma casa que não está com a palavra de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai entrar. E ele é tão sem vergonha, ele é tão covarde, que a Bíblia diz que ele vem e traz outros 7 piores com ele. Os 7 piores com ele. E aí imagina a vida da pessoa. E a Bíblia diz que o depois dela fica pior do que o antes. Então é necessário a gente se preencher de coisas boas, né? É necessário a gente se encher de pensamentos positivos, né? Bênção atrai bênção, maldição atrai maldição. Então você começa a pensar positivo, pensar diferente do que era para você pensar, né? O pensamento, eu nunca vou ter nada. Não, pelo contrário, em nome de Jesus eu vou ser um conquistador. Eu nasci para sofrer. Não, a vida quer me fazer sofrer. No mundo eu teria aflições, mas a palavra diz para eu ter bom ânimo.
Eu vou ter, Senhor, o Senhor é minha única esperança de mudança de vida. Começa a atrair coisas boas. Conforme você fala, conforme você pensa, conforme você sente, é o que você vai viver. Então, você ficar com pensamento negativo, toda hora ficar reclamando da vida, que nada dá certo, nada vai dar certo. Ah, porque as coisas são assim difíceis para mim, vão ser difíceis para você. Quanto mais você confessa a derrota, mais a derrota lhe acompanha. A Bíblia diz: amou a maldição que ela te sobrevenha, mas se detestou, ela se afaste de ti. Então, aquilo que você está dando atenção é o que está regendo a sua vida e você não está percebendo. Então, eu separei um trecho aqui, que está lá em Romanos capítulo 4, e uma coisa que a gente tem que aprender é viver da fé. A fé é a prova das coisas que nós não vemos, mas que a intenção que elas venham a existir, está lá em Hebreus 1, né? O firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Mas aqui em Romanos capítulo 4, versículo 16 diz assim, está falando da fé. Somos justificados pela fé. Portanto, é pela fé, Romanos 4,16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é graça? A graça é o favor de Deus que nós não merecemos, mas o amor dele nos alcança de tal forma que a graça nos alcança e é esse favorzão aí de Deus, tá? Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Vamos ficar só nesse pedaço aqui. Então aqui Paulo está dizendo que é pela fé, não tem outra maneira. Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima do Senhor, necessário é crer que Ele existe. Então não adianta a gente ficar tentando até pôr palavras positivas se não houver a fé. A fé, ela vem, aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. O que é o ouvir? Você dá atenção à palavra de Deus, você dá atenção quando Deus fala contigo. Igual esse momento agora que nós estamos aqui nesse bate-papo, é o momento que Deus está falando com você, porque a palavra está sendo falada, né? Não é a pastora Daiane, é a palavra. E aqui o versículo 17 diz assim, ó, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, mas nós vamos pegar essa parte aqui, ó, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então você percebe que a visão de Deus, ela é extraordinária. Deus, quando ele olha, ele não enxerga o que está aparente, ele vai além, né? Eu falo que Deus, ele gosta de surpreender. Esse Deus que a gente serve é tão maravilhoso que ele gosta de surpreender. Eu sempre estou comentando, estou batendo sempre na mesma tecla, que às vezes é necessário entender, né? Povo no deserto, precisando de água. Senhor, queremos água, precisamos de água. Não tem como cavar porque é deserto, né? Então, da onde que viria água? Chuva, né? Então, tá todo mundo já com os baldes, assim, eu brinco que tá com os baldes preparados. Mas Deus fez uma surpresa. Da onde que Deus tirou a água? Da rocha. Fez Moisés ferir a rocha e a água veio, né? Senhor, nós precisamos de pão, queremos pão engorda, gente. Mas pão é pão. Queremos pão, né? Ninguém imaginaria que ia chover pão do céu. Então, são as coisas assim extraordinárias. Vamos falar bem claro, coisa de louco. E Deus, ele faz isso, ele traz as coisas loucas para confundir as sábias, porque nosso Deus não é um Deus previsível. Nosso Deus é imprevisível. Por quê? Porque ele trabalha aonde ninguém imagina. Ele faz o que ninguém espera que ele faça, né? Eu sempre brinco, voltando lá no povo de Israel, que ali tem grandes lições pra gente. O faraó saíram do Egito, né? Saíram carregado de ouro, né? Deus mudou o coração das patroas lá para dar bastante joias, ouro para as mulheres de Israel, e o povo trouxe todo o ouro, né? Como disse Moisés, nenhuma unha vai ficar aqui nesse Egito, né? Pegaram os animais, as crianças pegaram tudo, até os ossos de José levaram.
E aí saíram do Egito, de repente, quando olha para trás, Faraó vindo, né? Dos lados não tinha como, não tinha para onde correr. Se vai para frente tem o mar, nadar para morrer na praia? Então não dá, né? Então o que eles imaginariam, né? O que vai acontecer? A coluna de fogo acompanhava eles, a nuvem acompanhava eles. Então essa coluna de fogo vai rodar, vai lamber todo mundo. Mas de repente, né? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que mais não mandei mandar, então manda. O nosso mal é que a gente desobedece. Deus fala, continua, e a gente para. Faz assim, tô cansado demais. Respira e faça o que Deus mandou. E aí o povo começou a marchar. O que acontece? Deus abre o mar vermelho, eles passam com o pé no seco. Como isso, gente? Coisa impossível de acreditar. Mas nós que vivemos pela fé sabemos que essas coisas são reais. Ou nos nossos dias, não tem necessidade de você ir ali numa praia, né? Eu moro aqui beira-mar. Tem necessidade de ir ali na praia e dizer, abre o mar para mim. Para quê? Não. Abra uma porta, Senhor, muda o coração de alguém, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, transforma a minha casa. Esses são os nossos mares vermelhos no dia de hoje. E aqui, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, 18, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sares, que está falando de Abraão, né? Que o Abraão ele foi considerado pai na fé. E ele diz aqui, 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que o que ele tinha prometido era poderoso para fazer. Então não adianta a gente falar que é de Deus, não adianta a gente buscar ao Senhor sem crer que Ele existe. Não adianta a gente tentar fazer algo se não for pela fé, porque não vai acontecer. Então, pela fé você vai começar a colocar pensamentos positivos. Pela fé você vai começar a confessar coisas que não são como já sendo. Eu sou o melhor de Deus. Faz um combo. Pega aí 7 dias na semana, né? Não vamos muito longe não. 7 dias. Coloca lá, primeiro dia da semana, domingo. Não é segunda não, tá? É domingo. Coloca lá, primeiro dia da semana, domingo. Eu sou o melhor de Deus. Durante todo aquele dia vão surgir situações que você se sentir até menosprezado, né? Porque a gente enfrenta menosprezo é terrível, né? Mas vão acontecer situações, mas você vai estar com a palavra, confessando. Pensamento vicioso naquilo que é bom. Vai descer para o coração, porque eu dei atenção. A fé chegou. Então você passa a ser o melhor de Deus. Você começa a se enxergar como o melhor de Deus. Chega na segunda-feira, começa a declarar: prosperidade é dom de Deus. Esse dom é gratuito, esse dom Deus me deu. Acabou. Você vai ali vivendo. Vão surgir situações que parece que você não vai sair do marco zero, né? Parece que você vai morrer atolado em dívidas. Mas Deus sempre dá um escape. Ele dá uma oportunidade. Hoje eu estava meditando na história de José, né? Como foi importante a prisão para José. Para muitos parecia injustiça, né? José era tão dedicado, tão fiel, e de repente, por causa de uma mentira, ele é lançado na prisão. Mas a prisão foi a ponte para ele chegar ao governo. Então, situações na nossa vida são pontes, né? Se a gente está com um pensamento positivo, com fé em Deus, as situações que acontecem, que vêm para destruir, acaba virando ponte. Deixa eu virar a florzinha para cá, deixa eu ver. Beleza, vamos embora. Então, situações que acontecem na nossa vida são pontes. A prisão foi a ponte, por quê? Porque através da prisão, José conheceu pessoas dentro da prisão que eram do palácio de Faraó, né? E então, o que aconteceu? José fez amizade com aqueles homens, interpretou os sonhos deles e aconteceu aquela coisa toda. Eles foram soltos, voltaram para o palácio. E aí, quando o Faraó precisou de um intérprete de sonhos, de quem que eles lembraram? Né? De quem que o padeiro lembrou? Foi de José. Então, manda chamar o José.
Olha a ligação da casa de Potifar, não ia chegar, ia ficar ali só na casa de Potifar. Então, situações que acontecem com a nossa vida são pontes para nos levar em lugares que Deus quer que a gente esteja. Então, Abraão aqui, qual era a ponte de Abraão aqui? O amortecimento, o impossível. Essa era a ponte. Ele tinha que crer contra aquilo que estava querendo entrar no coração. Abraão, perca as esperanças, porque você já é velho, sua mulher é estéril, sua mulher é velha, já não tem mais jeito. Mas ele creu contra a esperança. Não, eu vou crer. Eu vou crer no que Deus me falou. Se ele disse que vai me dar uma descendência, ele vai me dar uma descendência. Não importa como, mas ele vai dar. E aí eu acho tão bonito, não vou terminar de ler aqui, eu já quero encerrar já para fazer uns bate-papo mais rápido. E eu acho bonito que quando Abraão vai oferecer Isaac lá no altar como sacrifício, o coração dele devia estar em farrapos, frangalhos, como dizem, né? Mas o Abraão, ele fala uma palavra que eu quero ler rapidinho para você, que está lá em Hebreus, capítulo 11 mesmo. Eu amo capítulo 11 de Hebreus, né? Você sempre vai me ver, que você que me acompanha, sempre vai ver eu citando aqui Hebreus 10 e Hebreus 11, e o 12 também, mas mais o 11. Hebreus 11. Deixa eu ver se eu acho que rapidamente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Hebreus 11, 17 diz assim, ó: pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Era o único filho que ele tinha, mas aquele que creu nas promessas. Lembra que a gente estava lendo as promessas lá? Aquele que creu nas promessas? 18. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a sua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Poxa, o que é crer contra a esperança nas coisas naturais? Por quê? Porque se Isaac morre nesse sacrifício, como que vinha a descendência? Se Deus falou que era através do Isaac, né? Então, assim, é umas coisas controversas, mas se você colocar sentido, se você prestar atenção, você vai ver que Deus faz tudo certinho. E às vezes a gente que dá as bobeiras da vida, né? Então, o que foi dito no coração dele? Não, Deus me prometeu Isaac, me deu Isaac. Agora está pedindo Isaac, mas espera aí, Deus ele não muda o que ele fala, nem volta atrás daquilo que ele fala. Ele não é um prequimento nem filho do homem para voltar atrás. Então, se ele vai me dar descendência através do Isaac, se Isaac morrer aqui, Deus é poderoso para ressuscitar, porque de outro não vai vir de Isaac. Não vai nascer outro Isaac, é aquele Isaac. Então, o que eu quero que você entenda, que situações na sua vida são pontes. O Isaac da sua vida. São situações que vão fazer você crer aonde tudo coopera para que você não crê. Então, mude seus pensamentos, comece a aplicar o seu coração na palavra, a viver a verdade da palavra, né? Pare de ser uma pessoa religiosa, né? Passa a ser uma pessoa que crê no evangelho vivo, vive a palavra. Paulo ele até fala que a letra ela mata, mas o espírito vive vida. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa e não viver aquilo que está escrito. O evangelho é boa notícia, é nova vida. E é isso que eu quero desejar para você, tá bom? Maior que está contigo do que o que está no mundo. Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo sábado, em nome de Jesus.